Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 16, versículo 33. E depois vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 16, versículo 33, é o verso que estamos lendo todas as quinta-feiras, que falamos alívio em meio às aflições. Diz assim a palavra de Deus: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. Agora, queridos, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo 22, diz assim: logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Meus irmãos, assente-se. E estamos aqui falando, hoje já é a 11ª quinta-feira, com mensagem sobre esse tema, alívio em meio às aflições. E dessas 11, é a quinta vez que eu estou ministrando aqui para os irmãos. E hoje eu quero dizer para os irmãos, nesta quinta participação minha, parte 5 desse tema, alívio em meio às aflições, que esse texto aqui, do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, do versículo 22, esse mesmo acontecimento, Marcos também relata, está lá em Marcos 6, 45 a 52, e João também relata, está em João 6, 15 e 21, foi logo após Jesus ter feito a primeira multiplicação de pães e peixes. Lembra do texto da ocasião que tinha Jesus com a multidão de quase 20 mil pessoas, porque só homem era 5 mil, então se era 5 mil homens, então se estima que tinha quase 20 mil pessoas, porque 5 mil homens, se cada um com uma acompanhante, com uma esposa, 10 mil, se cada um em média 2 filhos, então a possibilidade de ter uma multidão de quase 20 mil pessoas. E Jesus então pegou os pães, 5 pães, 2 peixinhos, e deu graça, e partiu, e todos se alimentaram, e sobraram ainda 12 cestos cheios. E queridos, João vai nos dizer um detalhe que Mateus e Marcos não falam. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 14, que quando a multidão viu isso, eles logo queriam fazer Jesus rei. Comentaram entre eles: tem que fazer Jesus rei. E se essa ideia fortalece entre os seus 12 apóstolos, Jesus ia ter dificuldade de conter os 12 apóstolos. Então,
logo entendemos que Jesus então dá um jeito de tirar eles logo do meio da multidão depressa. Diz a Bíblia em outras versões que Jesus obriga eles a entrar no barco e passar para outra margem. Jesus obriga: entra no barco rápido, vocês 12, eu estou mandando, obedeça, entra rápido, porque eu vou sozinho despedir as multidões. Jesus então obriga eles a ir para o barco. Então, primeira coisa, querido, e aí nós sabemos que eles entram no barco, a quarta vigília da noite, eles começam a sofrer uma grande aflição, porque a tempestade, o vento contrário, tempestade forte, água tentando entrar, começando a entrar dentro do barco. E aí, meus queridos irmãos, essa é a segunda tempestade que os discípulos estão enfrentando. A primeira está lá em Marcos capítulo 4, 35, foi até pregada aqui no último culto de domingo, só que com uma diferença. Na primeira tempestade, mesmo que dormindo, mas Jesus estava no barco, mas agora, Jesus nem no barco estava. Com certeza, talvez eles pensavam: gente, pelo menos na outra, Jesus estava aqui de corpo presente, podemos dizer, poderia ter chamado ele. Agora, nós estamos mais perdidos do que a outra, porque agora nem Jesus está, e ainda mais, nós estamos aqui por obediência. Em outras palavras, foi Jesus que nos trouxe aqui, Ele que nos trouxe aqui para essa tempestade. Estamos aqui em obediência à sua palavra. Ele nos obrigou a entrar no barco e ficou despedindo a multidão, e agora estamos nessa tempestade. Duas coisas que podemos destacar aqui. Primeiro, por ser a segunda tempestade, na primeira tempestade que eles enfrentam, Jesus, mesmo que dormindo, mas estava ali, ele só clamou: Jesus, acorde-nos, e Jesus despertou e acalmou. Nessa ele já estava sozinho, ou seja, as aflições elas vão subindo de nível, os problemas vão subindo de nível. Então, se você já enfrentou alguma aflição, dificuldade, tempestade na tua vida e deu vitória, se prepare, já seu psicológico, fique esperto, porque a próxima, que isso, pastor, vai ser pior? Não, a próxima vai ser pior um pouquinho, mas não se preocupe não, que Deus vai te conceder vitória também no final, porque a vida é assim, nós vamos subindo de nível, vamos enfrentando dificuldades. Olha só, e você quer ver a prova disso? Todos nós que estamos aqui nesta noite, você enfrentou dificuldades que você talvez pensou que não venceria. Vou falar muito não, há 5 anos atrás, problemas que você tinha 5 anos atrás, hoje é superável por você, hoje já é matéria vencida para você, você já venceu, e o que te assustava 5 anos atrás, hoje para você já não te assusta mais, você já tira de letra, como diz, não é assim que acontece? Então se prepare que amanhã, que depois, vamos falar de 2 anos para cá, o que nos assustava no início da pandemia, no início de 2020, para nós já estamos superando, já estamos lidando, estamos saindo mais forte, fortalecido, com a presença do Senhor, já estamos vencendo as aflições, e assim que vai vencendo. Não se preocupe se as próximas tempestades, se as próximas dificuldades vier mais forte ainda, se preocupe em estar debaixo da obediência de Jesus, porque existe 2 tipos de tempestade. Existe aquelas que vêm para a correção, mas existe aquelas que vêm para aperfeiçoamento para as nossas vidas. E então, querido, já vou dizer isso: tempestades, aflições para as correções e aflições para o nosso aperfeiçoamento. Mas como eu já havia dizendo, as primeiras considerações, eu estava dizendo que a segunda tempestade deles foram mais difíceis que a primeira já. A segunda foram mais difíceis. E outro ponto que podemos mencionar aqui nessa tempestade, logo de início, eles agora estão no nível superior. Agora não tem Jesus mais ali no barco. Jesus colocou eles, mas eles estavam ali debaixo da obediência de Jesus. Escute só, diferentemente da tempestade que Jonas enfrentou. Então aprenda uma verdade nesta noite:
Escute só, meus irmãos, nem sempre as dificuldades, as aflições que você está enfrentando na vida, nem sempre é correção ou resultado de algo que você plantou. Porque às vezes nós pensamos, fulano de tal está passando uma luta, uma dificuldade, está sofrendo umas aflições, talvez está colhendo. Nem sempre. A vida de Jesus aqui na terra, do Jesus homem, porque como todos nós sabemos, ele nunca deixou de ser Deus, ele era 100% homem, mas 100% Deus, e ele como homem aqui na terra, foram só aflições, quantas aflições que Jesus passou, desde o seu nascimento, fugindo para o Egito, para não ser morto por Herodes, até a sua morte, e justamente, o único homem que teve aqui na terra e não pecou, foi Jesus. Quantas aflições, injúrias, incompreensões, que Jesus sofreu nessa terra. Então nem sempre as aflições da vida, é resultado daquilo que plantamos, e nem sempre as aflições, as tempestades da vida, é porque tu esteja fora do propósito de Deus, ou em desobediência a Deus. Vai ter momento na sua vida, escute isso, meu irmão, isso é muito importante para você não frustrar com Jesus e nem com o Evangelho. Escute isso, que eu vou dizer agora, e nunca mais esqueça. Terás momentos na tua vida, que você vai dizer, meu Deus, eu nunca tive tão fiel a Deus como eu estou no momento. Eu nunca orei tanto, eu nunca participei de tanto culto, eu nunca estudei a Bíblia tanto, eu nunca busquei tanto a Deus, mas também nunca sofri uma grande aflição, ou enfrentei tanta tempestade, tamanha como essa. Vai ter momento nas nossas vidas que você vai pensar dessa forma, que vai acontecer isso, e você vai procurar resposta, porquê das aflições que você está passando, porque você está fiel, e você não vai encontrar. Aí tu pode lembrar dessa mensagem de hoje, porque nem todas as tempestades, nem todas as aflições da vida, elas são correções, às vezes elas são aperfeiçoamento. Nós às vezes, na nossa mente humana limitada, nós queremos que, se eu estou fiel, se eu estou buscando a Deus, se eu estou fiel ao Senhor, tudo tem que estar certo. Se eu estou infiel, tudo vai dar errado. Nem sempre isso acontece. Nem sempre. Às vezes as pessoas estão erradas e as coisas estão dando certo. Outra hora estão certas e as coisas estão erradas. Salomão já dizia: há caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim deles são caminhos de morte. Os discípulos aqui estavam debaixo da palavra de ordem e de obediência de Jesus, e estavam enfrentando uma grande tempestade, e eles poderiam dizer todos numa só palavra: estamos aqui, estamos nessa tempestade, estamos passando essa aflição, foi Jesus que nos trouxe aqui. Eles tinham essa certeza. Tem momentos que você vai passar na sua vida de aflições, e você não vai entender, meu Deus, mas foi Jesus que me trouxe para passar por essas aflições. Sim, melhor você estar passando por tempestade, por aflições, trago por Jesus, ou estar do que estar num paraíso, nas águas tranquilas, levada pelo inimigo, ou fora da direção de Deus. Jonas, lembra da tempestade que Jonas, meu irmão, recebeu a ordem de Deus de ir para Nínive. Ele então diz: vou para Nínive nada. Vocês conhecem a história, só vou te lembrar. Ele então desce para o porto e compra passagem para ir para onde? Para Tarsis. E quando ele chega lá, tem passagem para Tarsis aí. Por que não tinha acabado as passagens para Tarsis? Não, tinha passagem disponível para Tarsis. Quanto que é? Tanto. Tinha dinheiro para comprar passagem, beleza. Por que não estragou nada no barco antes de sair? Não.
a embarcação saiu belezinha, tá vendo? Estava dando tudo certo para Jonas. Ele foi para Porto, ele não passou mal, não deu uma dor de barriga, uma desinteria nele, ele estava em perfeita saúde, tinha passagem para Tarsis, lugar oposto que Deus tinha mandado ele ir, ele tinha dinheiro para comprar passagem, ele entra no barco, a embarcação sai em perfeita situação, e chega lá, inicialmente tranquila a navegação, ele desce para o porão, chega no porão, tem uma cama disponível para ele deitar e dormir, ele deita na cama, e até sono vem para ele dormir, e ele consegue dormir tranquilamente, todo errado, e tudo dando certo. E talvez você olha para a vida de alguém e fala, fulano de tal está todo errado, e está tudo dando certo para ele, e eu tentando fazer tudo certo, eu fiel ao Senhor, e passando por problemas, tempestades e aflições. Isso acontece ou não? Mas depois você lê como dever de casa o Salmo de número 73, que essa também era um questionamento do salmista Asaf. Então aprenda, nem sempre as aflições da vida é consequência do que você plantou, ou as aflições da vida nem sempre é porque você está em desobediência. Às vezes você está obediente ao Senhor, você está servindo ao Senhor fielmente, você está enfrentando tempestade e aflições, e está podendo dizer com toda certeza, foi Ele que nos trouxe aqui, para passar por essa tempestade. Você está entendendo? Pode dar uma glória a Deus. Se Ele levou os discípulos para enfrentar aquela aflição da tempestade, Ele levou, Ele agora despede a multidão, Jesus despede a multidão, vai para o monte orar, e do monte, Ele está vendo os discípulos na tempestade. Pastor Zacarias esteve lá em Israel, o mar é rodeado de montes, não é isso? E de onde Jesus estava orando, ele via literalmente como homem, o barquinho deles lá no meio do mar. Não era como Deus que via, como Deus é claro que ele sabia, mas como homem ele via. Ele estava do monte orando e vendo eles lá. Sabe o que isso quer dizer para nós? Aonde o Senhor nos leva, aonde Ele nos conduz, mesmo que tu esteja enfrentando tempestade, mas Ele está intercedendo por nós, junto com o Pai. Ele intercede, aleluia. Então o Senhor te vê em meio às aflições, o Senhor sabe que tu está passando por aflições, o Senhor intercede por você, quando as tempestades da vida te atingem. Você pode estar enfrentando as aflições da vida, mas além de Jesus estar diante do Pai intercedendo por você, aqui na terra tem o Espírito Santo que intercede por você, tem uma igreja que ora, que intercede por você, e você talvez não esteja entendendo, meu Deus, estou passando por aflições, por tempestade, como que eu não naufraguei ainda, como que eu não morri afogado ainda? Sabe por quê? Porque há poder na oração de um justo, há poder na intercessão. Parece que não está acontecendo nada, mas tem alguém de joelho diariamente, orando por tua vida, por tua casa, por tua família, está sendo sustentada pela intercessão de alguém. Ele nos conduz à aflição, sim, mas Ele também intercede e levanta intercedores, alguém para interceder por nós. Mas em meio às aflições, se Ele nos conduz às aflições, mesmo estando obediente, mesmo estando fiel, Ele nos conduz. Se Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sacerdote, se tem alguém que intercede por nós, se tem o Espírito Santo, se tem a igreja que é intercessora por nós, mas chega um momento que Ele próprio, Ele manda o socorro, Ele vem até nós, de repente, Ele vai até o encontro dos discípulos que estavam açoitados no meio do mar. É interessante que os discípulos ainda estão lá, tentando remar, e Jesus então desce do monte, e Jesus vai ao encontro deles. Como que Jesus vai? Por cima das águas. Sabe que isso que nos ensina? Aquilo que te atormenta,
aquilo que te traz medo, aquilo que te apavora, aquilo que te aflige, está debaixo dos pés do nosso Senhor. O mar que afligia, eu vou repetir, o mar que afligia os discípulos, o mar que levava medo para os discípulos, o mar que atormentava os discípulos, para Jesus não era nada, estava debaixo dos pés dele, ele caminhava por cima daquilo que afligia os discípulos. O que é que está te afligindo? Qual que é a tua aflição? Qual é a tempestade que está te atormentando, que está te trazendo medo? Não se preocupe, está debaixo dos pés do Senhor, Ele tem o controle. Oh glória, você pode dar um brado de glória a Deus por isso. As aflições não vão permanecer, eles vêm ao teu encontro, e Ele vem como? Por cima daquilo que te aflige, por cima daquilo que te atormenta, Ele vem. Jesus se aproxima, e os discípulos não reconhecem Jesus, porque eles estão tomados pelo medo. Ao invés deles ver Jesus, eles enxergam um fantasma, porque eles não esperavam Jesus, porque eles não procuravam Jesus, porque estavam tomados pelo medo. O medo nos faz com que nós enxergamos, ao invés de vitória, derrota. O medo nos faz o quê? Ao invés de nós enxergarmos o lado positivo, nós vemos apenas o negativo. O medo nos faz com que, ao invés de nós enxergarmos possibilidades, nós enxergamos impossibilidades. O medo nos faz isso, e as aflições da vida nos faz a temer, porque somos humanos. Mas Deus sabe, meus irmãos, aleluia, o limite que você consegue suportar da tempestade. Ele não te deixa só, Ele vem até a nós. Jesus se aproxima, os discípulos não reconhecem, porque está tomado pelo medo, aleluia. Mas, escute, quando eles gritam de medo, achando que é fantasma, Jesus acalma eles interiormente, diz: ei, não temas, não tenha medo, sou eu, não temais. Olha só as palavras: coragem, sou eu, não tenha medo. Primeiro, Jesus acalma as tempestades interiores. Meus irmãos, o exterior é o reflexo daquilo que estamos vivendo interiormente. Aquilo que está nos afligindo interiormente sempre tem um reflexo maior do que exteriormente. Vou dar um simples exemplo. A sede física é terrível, não é? Talvez você está com vontade de tomar uma água e não é possível. A sede física, pior do que a sede física, é a sede da alma. Sim ou não? Alma vazia, alma oca. A sede da alma é pior do que a sede física. Aquilo que te aflige interior é pior do que a aflição exterior. E eles estavam mais aflitos interiormente. E Jesus então primeiro acalma os discípulos, acalma as tempestades internas, que fazia com que, em vez de enxergar Jesus, e eles conviviam com Jesus, eles estavam com Jesus, eles estavam andando com Jesus, mas ao invés de eles enxergar Jesus, eles viam fantasma. Ou seja, o interior deles estavam abalados, as tempestades internas estavam tomando conta deles. Jesus então acalma primeiro internamente com a palavra, diz: coragem, sou eu, não temais. Ou seja, o milagre vem de dentro para fora. Eu quero crer que nesta noite, você que está aqui, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que vai ver posteriormente essa mensagem, Deus vai mandar o alívio para a tua vida, de dentro para fora. Aleluia. Como assim, pastor? Você vai entender melhor. Quando Jesus fala: coragem, não temas, sou eu, a tempestade não acalmou, ela continuou.
o vento ainda estava forte, mas a palavra de Jesus fez com que eles ficassem interiormente calmos. Sabe o que quer dizer? Você vai olhar ao redor e tudo vai estar ainda movimentando, a tempestade literalmente ainda vai continuar, os problemas vai continuar. É mais ou menos assim, tu vai embora daqui a pouco e o problema na tua casa vai continuar, o problema no teu trabalho vai continuar, as suas crises existenciais exteriormente, que é daquilo que você vê, vai continuar. Só que nessa noite o Senhor está começando a acalmar o teu interior. Ela vai continuar, mas ela não vai atingir mais a tua alma. Oh glória, você vai olhar para o problema, meu Deus, o problema continua o mesmo, eu estou vendo o problema, mas a tua alma vai estar em paz. É assim que o Senhor começa a agir, trazendo alívio para nós. Talvez você está vendo o problema e aquilo está te afligindo, está te deixando inquieto, está te deixando ansioso, está te deixando preocupado. Há tempestades interiores, internas à tua vida, que está chacoalhando você todo. Mas a palavra de Jesus, quando diz para os discípulos: coragem, não temas, sou eu. Primeiro acalmou interiormente. Você está entendendo? Talvez você vai chegar em casa, o problema vai estar lá, no trabalho amanhã vai estar lá, a dificuldade vai estar lá, mas tem uma coisa: o alívio interior não vai te incomodar mais o problema exterior. As tempestades exteriores continuaram, mas os discípulos foram acalmados. Aleluia. Porque o medo suga as nossas energias. Por isso que Jesus disse: ânimo. Por isso que Jesus disse: coragem. Jesus disse: sou eu, não tenha medo. Ânimo, coragem, sou eu, não tenha medo. O que está sugando as suas energias, está te deixando aflito, sobrecarregado? Aleluia. Nesta noite a palavra de Jesus traz calmaria para a tua alma, traz alívio para a tua alma. Então, se Jesus nos leva até essas aflições, estou obediente, pastor, estou fiel ao Senhor, não estou entendendo por que eu estou passando por essa aflição, não estou entendendo porque estou passando por essa dificuldade, porque eu estou aqui debaixo de obediência. Talvez você esteja pensando assim. Acalme, tem alguém orando por você. Acalme, Ele virá até você. Acalme, Ele está mandando um alívio interior na tua alma. E se a tempestade, se ela não é corretiva, a de Jonas foi corretiva, chegou para ele, vocês conhecem lá a história. A de Jonas foi corretiva, essa aqui não era corretiva, essa aqui era para o aperfeiçoamento, era a segunda fase da tempestade. Sabe por quê? Olha só, na primeira tempestade, vamos falar no nosso contexto, na primeira aflição, Jesus estava no barco, dormindo, mas estava, ele só clamou. Na segunda, Jesus não estava, mas ele veio ao encontro. E na terceira, teve a terceira tempestade? Teve. Não literalmente de mar. Sabe qual foi a terceira tempestade? Se essa segunda foi depois de Jesus multiplicar pão e peixe para 5.000 homens, a terceira está lá em Atos capítulo 5. Foi a partir de capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, foi depois de Jesus, através dele, salvar 5.000 vidas. Aí começou a terceira tempestade, mais forte ainda, pior do que essa. Qual que era? Perseguição à igreja. Está vendo que Jesus está preparando eles para as tempestades? É um preparamento para o nosso aperfeiçoamento. Eu disse aqui agora há pouco, vocês concordaram comigo, aquilo que era um desafio para você há 5 anos atrás, hoje é matéria vencida.
Aquilo que é um desafio para você hoje, se tu continuar no propósito de Deus, daqui a uns anos, daqui a uns dias ou semana, ou daqui a algum pouco tempo, ou longo tempo, não sei, vai ser matéria vencida também, mas aí você vai ter outros desafios, mas é o Senhor te levando para voos mais altos, para novos desafios, para novas conquistas, para novas vitórias. Aí tu vai enfrentar outras tempestades mais fortes, outras perseguições, mas tu vai estar mais preparado, fortalecido. Quem crê nessa palavra, que é um preparamento, que é um aperfeiçoamento de Deus para a tua vida. Essa tempestade não era corretiva, era um aperfeiçoamento para eles. Era Jesus ajudando eles a crescer. E aí Pedro então, o Pedro que pregou lá em 3.000 vidas em Atos, e 3.000, Atos 2, e converteu, em Atos 3, e 5.000 vidas se converteu, o mesmo Pedro que foi mais tarde, lá na frente, um dos pivôs da perseguição, ele agora, os que até então, junto com os outros discípulos, estavam gritando: fantasma, meu Deus, estou com medo. Quando eles ouvem a palavra de Jesus, eles acalmam. Meu irmão, a palavra traz calmaria para nós. A palavra de Deus, ela traz calmaria, ela renova as nossas esperanças. Nada substitui a palavra de Deus. Então a palavra de Jesus trouxe calmaria e gerou oportunidade para Pedro. Qual oportunidade? Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vou contigo encontrar, mas tem que ser por cima das águas. Jesus falou: pode vir, Pedro. Pedro então salta do barco e começa a andar por cima das águas. E ele aquilo, aleluia, imagine, querido, os únicos 2 homens que andou por cima das águas na história de toda a humanidade, foi Jesus e foi Pedro. Ele começa a andar por cima das águas, e quando ele sente o vento, ele afunda. Sentindo o vento, teve o medo e começou a afundar. Mas Jesus, que nos ajuda a crescer, Ele nos ajuda até o fim. Jesus falou: por que duvidaste, Pedro? Levanta. E se na ida para encontrar com Jesus ele afundou, Jesus pegou ele pela mão. Na volta ele não afundou, ele voltou de mão dadas com Jesus, por cima das águas, até chegar no barco. E só quando Jesus entra no barco com Pedro, que a Bíblia diz que a tempestade se acalmou. Então escute, em meio à tempestade, você vai viver grandes milagres na tua vida. Em meio às aflições da vida, o Senhor vai te dar oportunidade para você vivenciar grandes milagres. Não jogue fora, não lamenta as oportunidades perdidas. Aproveite aquelas que Ele está te dando hoje, de viver novas experiências com Deus, você e Ele. E você vai poder dizer daqui a um tempo: passei por aflições, fui afligido, mas o Senhor esteve comigo, trazendo alívio. Mas eu não sei como, mas eu andei sobre as águas, mas eu vivenciei milagres, mas eu cresci, eu aperfeiçoei. As tempestades, primeira foi o preparamento para a segunda foi o preparamento para algo pior que eles iam enfrentar no início da igreja: perseguições. Por isso, queridos, que alguns anos depois de Jesus ter assunto ao céu, esse Pedro, ele estava preparado a ponto de quando chegou o martírio dele, ele diz a história, a Bíblia não fala do martírio de Pedro, mas foi nos anos 60, na década, foi depois de 64 com certeza, entre 64 e 67 depois de Cristo, ele chegou a dizer, diz a história: não sou digno de ser crucificado como o meu Salvador, me crucifica de cabeça para baixo. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Imagina a aflição pior. Mas as aflições que ele passou aqui momentaneamente não se compara com a glória que ele já está desfrutando lá no céu. No período da igreja perseguida,
Isso não estava preparado de eu falar aqui, mas veio aqui agora para me lembrar. No ano 155, um dos pais da igreja também, chamado Policarpo, que era bispo da igreja primitiva também. 155, todos os apóstolos já tinham morrido. João foi o último, morreu no ano 100. Quando ele estava para ser morto queimado, perguntaram a ele: Policarpo, você não está com medo das chamas não? Ele disse: jamais, porque as chamas que vão me queimar aqui vivo, elas vão durar alguns minutos. Eu tenho que temer, são as chamas eternas do inferno, dessas eu estou livre, porque Jesus me salvou. Aleluia, aleluia. Entenda, meu irmão, as aflições da sua vida, se você está em obediência ao Senhor, é um aperfeiçoamento de Deus, para tu viver algo maior, algo melhor, para tu viver os propósitos de Deus na sua vida. Aleluia. Mas eu encerro dizendo: se a tempestade só finalizou quando Jesus chegou no barco, mas no período até que Jesus chegasse, mesmo em meio às tempestades, escute isso, o Senhor mandou alívio para eles. Mandou alívio para ele. E a oração desta noite que vamos fazer agora, coloca-se de pé, é uma oração de alívio para a tua alma. Aleluia. João vai nos dizer que ele já tinha navegado 5, 6 quilômetros. Escute isso aqui. Quando a tempestade chegou, 5 quilômetros no mínimo. Imagine, olha aqui, meu irmão. Jesus veio andando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus veio o quê? Ele não veio flutuando, ele não veio correndo, ele veio andando. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Ele vem andando. Escute, quanto tempo que o presbítero Edson aqui, ele gosta de correr, né? Quanto tempo que a gente que gasta andando 5 quilômetros? Quantos minutos? 40 minutos correndo igual você, né? No mínimo, acho que é no mínimo 1 hora andar. 5 quilômetros, né, pastor? Pastor Zacarias já andava 8 quilômetros para fazer missão lá em Florestal. 30 minutos correndo. Andando, meu irmão, é no mínimo 1 hora. 1 hora. Sabe o que isso quer dizer? Os discípulos passaram 1 hora aflitos, com medo. E o milagre já estava acontecendo, eles não sabiam, porque Jesus já estava vindo por cima das águas. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração para dizer? O milagre já começou a acontecer, e para o alívio chegar, e você não está sabendo. Já começou, não, tu ainda não viu, tu ainda não sabe, mas já está acontecendo e tu não está sabendo. Está acontecendo, tu ainda não está sabendo, aleluia, mas tu vai começar a vislumbrar. Mas por mais que tu esteja enxergando é fantasma, não, o Senhor diz: não é fantasma, é a ação de Deus na tua vida. Tu ainda não está vendo, não está entendendo, mas já está acontecendo. É noite de alívio. Você crê nessa palavra? Traz o seu pedido de oração até na frente. Cante o hino aqui, Débora. Não sei se dá para a Débora cantar, né? Aquele hino do Samuel Messias, os planos de Deus. Olha quem vem aí, Jesus andando sobre as águas. Coloca o seu pedido de oração, meu irmão, e fica aqui na frente que nós vamos orar. Não sente-se, fica aqui na frente, vamos orar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, permaneça na frente que nós vamos orar. Nós vamos interceder neste momento. É noite de alívio. O milagre já está acontecendo e tu não está sabendo. O milagre já está acontecendo e tu não está sabendo. O alívio já está a caminho.
o alívio já está a caminho, as tempestades da vida estão se acalmando. Oremos, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. É mais uma noite de alívio em meio às aflições. Tu conheces, Senhor, as tempestades que esta tua serva, esse teu servo, essa casa, esse lar, essa família, esse irmão está enfrentando, esse irmão está passando. E a mensagem desta noite é que não são tempestades corretivas, são tempestades de aperfeiçoamento, são tempestades para o crescimento, são tempestades para o desenvolvimento, são tempestades para o amadurecimento. É porque tu tem algo maior, tu tem algo grandioso. Acalma nesta noite as tempestades internas, as aflições internas, Senhor. Recebe alívio de Deus aí agora para as aflições eternas. Recebe força, recebe fortalecimento de Deus, recebe refrigério de Deus, recebe alívio na tua alma, na tua casa. As tempestades exteriores podem continuar, mas tu está já acalmado pela palavra de Deus. É noite de alívio. Recebe em nome de Jesus. Você que está em casa, recebe em nome de Jesus alívio da parte de Deus. Jesus está vindo. Jesus que te trouxe a tempestade, Ele não te abandona na tempestade. Alguém orando, alguém intercedendo por ti. Ele está ao controle de ti. O milagre já está acontecendo. Tem alívio da parte de Deus. E a minha vida em tuas mãos está. Receba aí em nome de Jesus alívio. E nenhum dos teus planos podem se. Recebe o milagre em nome de Jesus. Recebe alívio. Recebe o alívio de Deus. E nenhum agora dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Meu Deus, há uma graça de Deus fluindo aqui nessa Vem noite. sem Recebe dessa graça aí. Recebe dessa graça aí. tudo Olha o alívio de Deus vindo para a tua alma. E Olha o nenhum alívio de Deus dos vindo. teus Recebe em nome de Jesus. podem se Em nome de Jesus, cada pedido de frustrar. oração que está aqui. A vontade é tua. E a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Recebe alívio de Deus. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória. Quando passares pelas águas, Eu estarei contigo. eu estarei contigo, Sim. filho. Quando passares pelo Ele não te fogo, queimará. ele não te queimará, pois eu estou contigo. Você crê, recebe o poder de Deus, graça. Eu estou contigo. Eu estou contigo.
ter Jesus. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar. Meu Deus. Ninguém pode te Deus está acalmando levantar. tempestades hoje. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quantos crê, dá um brado de glória a Deus aí nesta noite. Coloque o seu pedido de oração e assente no seu lugar. Nós já vamos terminar o culto. Oh glória! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus!